Graça e paz. É muito bom nós podermos estar reunidas. Sabe, quando o Senhor ele nos reúne, também que a gente se encha dele. Que a gente conheça mais dele, mais. Não apenas uma comunhão ali, mas para a gente se encher mais dele, conhecer mais dele. A gente tem que entender que nós, mulheres, somos mulheres de influência. Nós influenciamos outras pessoas. Uma influência para o bem ou para o mal. Isso é importante a gente falar. E vocês devem pensar que não existe, gente, o bem e o mal em cima do muro. Não existe. Não é em cima do muro. Ou você é cheio do Santo de Deus, ou você faz o bem, ou você está sendo cheio por outra coisa, por outro lado. Então, fique atenta a isso. Não existe assim, sabe, eu sou usada por Deus, mas também, sabe, eu faço obras, sou usada na mão do inimigo, por exemplo. Não existe em cima do muro. Sabe o que muitas vezes nos afasta de ser usada por Deus são as distrações. São as distrações. E muitas vezes na nossa negligência mesmo. Ou não prestar atenção. Simplesmente, de fato, de estar o quê? Desatento. Aí a gente pode ser usada pela mão do... E é sério isso. Não é brincadeira, isso é sério. Eu sempre falo da nossa geração, para a gente parar do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, de pensar só em nós, mas naqueles que vêm também depois de nós. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero deixar? Então, se encha dele, se encha. Aprenda dele, busque ele, crie intimidade com o Senhor mais e mais. E a gente sabe que tudo que a gente recebe não é simples assim para preencher o nosso vazio. Mas quando preenche, principalmente, gente, quando o Senhor nos preenche, não é para ficar só para a gente, é para a gente transbordar. Nos enche e a gente transborda. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade que frequentamos. Só que nós sabemos o quanto é importante ser uma mulher segundo o coração de Deus. É muito importante. Se a gente for pensar numa mulher segundo o coração de Deus, a gente fala da mulher de Provérbios 31. Logo pensamos nessa mulher, mas nós pensamos em como ser igual a essa mulher. Como toda aquela característica dela, não tem como ser igual a essa mulher. Quando a gente olha e lê todas as características dela, a gente logo se irrita. Mulher perfeitinha. Nunca a gente vai conseguir ser como essa mulher. Mas eu posso dizer para vocês que não. Realmente a gente não consegue ser sozinhas. Sozinhos. Com o nosso próprio esforço, a gente não consegue ser que nem essa mulher. Mas Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o Senhor em nós nos expande, quando Ele ocupa todos os espaços ali que estão vazios no nosso coração, quando Ele dilata, quando realmente o Senhor entra ali, quando Ele entra nos nossos pensamentos, é impossível nós continuarmos do mesmo jeito, do jeito que estamos. É impossível. Nós nos tornamos mulheres melhores, com toda certeza. E é essa mulher que eu vou apresentar para vocês, uma mulher segundo o coração de Deus, as características dela. Claro que se a gente for pensar em outras mulheres da palavra de Deus, a gente vai lembrar de tantas. A gente vai lembrar de Débora. Débora foi levantada para governar e trazer direção a uma nação. A gente lembra de Esté, que foi colocada diante de um risco
que poderia custar sua própria vida para salvar um povo. A gente lembra de Maria, mãe de Jesus, que recebeu a responsabilidade de carregar o filho de Deus em seu ventre. Maria Madalena, que foi enviada para anunciar a maior notícia da história, a ressurreição. Imagina. A gente pensa também nessas mulheres. E a gente sabe que toda vez que uma mulher entra em cena na Bíblia, vai acontecer alguma coisa. Então, para falar sobre essa mulher segundo o coração de Deus, eu trouxe um versículo do capítulo 16 de Crônicas. Quem quiser pegar sua Bíblia ou anotar. Crônicas, capítulo 16, versículo 18. Preste bem atenção, ele é pequeno, eu vou ler ele, mas fique atenta no que fala nesse versículo. É 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Fala assim: porque quanto ao Senhor, quer dizer, Deus, porque quanto ao Senhor, os seus olhos, quer dizer, os olhos do Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Quer dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele olha toda a terra. Para dar força, quer dizer, ele olha para toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, neste momento eu te peço em nome de Jesus. Restaura todo o coração, Pai, ferido, magoado. Corações que estão como pedra, Pai, que não conseguem ser moldados por Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Poderosamente, Pai, através do Teu nome, Jesus. Toca agora no coração dessas mulheres e transforma no coração segundo o coração de Deus, Pai. Tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Tu é poderoso, Pai, tu és fiel e tu pode fazer isso, Pai. Arranca toda a erva daninha, toda e qualquer situação que está aí nesse coração, fazendo ainda ele, sabe, se esconder atrás de algo, ocupando espaços que não eram mais para ser ocupado, Pai. Mas sim se preencher totalmente de Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos falar da característica dessa mulher segundo o coração de Deus. Vamos falar. Uma mulher segundo o coração de Deus, sabe qual é a primeira característica dela? A primeira característica é uma mulher que aprende a ouvir ao Senhor. Ela aprende a ouvir ao Senhor. Por quê? Porque se nós não aprendermos a andar no direcionamento da palavra do Senhor, não adianta eu só ler, não. Eu tenho que aprender a viver, a ouvir. Não é só ler, é praticar, saber ouvir. Se nós não aprendemos a andar direcionados na palavra do Senhor, nós nunca seremos a mulher segundo o coração de Deus. Porque como o coração de Deus vai estar em nós se nós não estamos firmes na direção que Ele tem para as nossas vidas? Como? Como é que nós vamos dizer que estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós não estamos seguindo o desejo que há no coração dele para nós? Aí você pode me perguntar, mas Daiana, como é que eu posso ouvir a voz do Senhor? Como é que eu posso? Nós só iremos aprender a ouvir a voz do Senhor quando aprendemos a ter intimidade com Ele. É tanto que em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, fala, o próprio Deus declara, clama a mim e respondeste. O próprio Deus declara, clama a mim e anuncia-te-ei as coisas grandes e firmes que você não sabe.
Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Ser uma mulher segundo o coração de Deus, que aprende a ouvir, é entender que existem coisas, escuta isso que eu vou falar para vocês, é entender que existem coisas que Deus quer revelar ao nosso coração. E não são coisas pequenas. A palavra fala, são coisas grandes e firmes, que nós ainda não conhecemos. Se você escutar o coração de Deus, Deus vai começar a falar, apresentar, revelar coisas grandes para você. E por que às vezes a gente não escuta? Por que a gente às vezes não ouve a voz dele? Porque às vezes estamos dentro da nossa zona de conforto. Porque às vezes estamos conformados. Muitas vezes nós estamos conformados a viver uma murmuração, uma reclamação. Muitas vezes por algumas coisas na nossa vida que não dão certo. E a gente se adaptou a viver com as coisas que não dão certo. Você já reparou isso? Que a gente acaba se acostumando com algo. Até na dor, muitas vezes. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a ouvir a própria voz de Deus, olha o que ele fala a seu respeito. Em Jeremias, no capítulo 19, ele diz assim: eu sei, o Senhor fala, para mim e para você, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para fazer você chegar ao fim que você deseja. Então me buscarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amigas, minhas irmãs, quando nós entendemos essa palavra, escuta isso, nós começamos a caminhar como uma mulher segundo o coração de Deus. Agora, sabe o que é mais interessante? Que na Bíblia, uma mulher chamada Maria, a mãe de Jesus, essa mesma mãe de Jesus, em Lucas, no capítulo 1, a Bíblia fala que ela recebeu a visita do próprio Deus através de um anjo, falando sobre o propósito que Deus tinha para ela. Maria era apenas uma mulher comum. Era uma mulher que estava ali. Mas só para a sociedade ela era uma mulher comum. A Bíblia fala que quando Deus falou com ela, quando ela ouve a voz de Deus, presta atenção, estou falando de uma mulher que ouve, que ouviu a voz de Deus. Maria se tornou uma das mulheres mais importantes. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus. Ela gerou o propósito de Deus. Ela gerou o Salvador. Sabe o que eu quero hoje declarar sobre a sua vida? Deus está nos chamando para sermos mulheres segundo o coração dele. Para nós gerarmos o seu propósito. Para nós nos tornarmos a mulher que ele tem planejado. Que nós vamos, sabe, a ser desde o início. Desde o ventre das nossas mães. É essa mulher que ele tem chamado a gente. A Bíblia diz que Maria recebeu essa missão com o coração aberto. Com o coração aberto. O versículo que nós lemos lá no início, aqui em Crônicas, que fala sobre Deus está lá de cima e olha para onde? Para o nosso coração. Ele dá força para aquele que está com o coração totalmente nele. Então, ele olha para onde? Para o nosso coração. Bom dia, Gilda.
Ele olha para onde? Para o nosso coração. O volume está baixo, vou aumentar. Melhorou? Vou colocar mais para cá. Vê agora. Melhorou? O Senhor, ele olha para onde? Ele olha para o nosso coração. Para o nosso coração. Para quê? Para a gente realmente fazer o propósito dele. Quando é que Deus vai vir? Porque às vezes a gente quer que Deus esteja ali, que ele veja. Sabe quando Deus vai vir? Quando ele vê o nosso coração aberto para o propósito dele. Deus vem quando o nosso coração está firme dentro do propósito dele. Quando nós somos sedentas a ouvir a sua voz. E para nós gerarmos aquilo que é o propósito dele na nossa vida. E é nisso que nós vamos aprender agora, nessa manhã. Entendo de uma vez por todas que nós temos que ter esse direcionamento de Deus, porque é Ele que nos mostra o caminho. Quando Maria recebe a promessa de gerar o Salvador, Maria estava gerando o quê? Uma vida. O que significa? Deus te chamou para você gerar vida. Você tem um dom sobrenatural de Deus. Você tem um poder de gerar vida. E quantas vezes a gente vê mulheres revoltadas porque são mulheres? Ser mulher nos faz poderosas em Deus. Por isso que nós devemos amar ser mulher. Ser mulher recebeu o dom de dar vida. Nós recebemos o dom de dar vida. Nós estamos aqui para ajudar o Senhor a frutificar. E foi isso que Maria recebeu. Ela gerou vida, ela gerou o Salvador com o coração firme na palavra. E quando ela recebe a palavra do Senhor, ela diz uma palavra que mexe com a gente. E a gente sabe disso. Quantas vezes a gente já ouviu falar e a gente fala, quando o anjo diz assim, que ela iria gerar o Salvador, bendito seja você, mulher. A Bíblia diz que ela responde, cumpra em mim o teu querer, Senhor. Uma mulher segundo o coração de Deus, coloca na sua boca palavras de submissão ao Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Seja feita a tua vontade sobre mim. Não é a minha vontade, é a dele. A minha pergunta para você hoje, você tem sido essa mulher segundo o coração de Deus? Fazendo a vontade dele, mesmo que te doa. Maria, ela tinha uma idade de uma jovem, 15 anos de idade, nova. Nunca tinha tido relação, não podia, porque se aparecesse grávida, ela poderia ser apedrejada, tantas coisas, mas ela enfrentou tudo isso. Tudo isso. Você tem sido essa mulher segundo o coração de Deus? Pode anotar aí para você refletir depois. Coloque. Se você tem sido essa mulher segundo o coração de Deus. A segunda característica da mulher segundo o coração de Deus, a segunda característica dela, é que ela é uma mulher bondosa. Uma mulher bondosa. E entenda que uma mulher bondosa, ela conquista o quê? Respeito. Ela conquista respeito. Aonde nós vemos isso? Em Provérbios, no capítulo 11. No capítulo 11, versículo 16, fala assim mesmo. A mulher bondosa alcança honra. Os poderosos adquirem riquezas. Só no versículo 16, né? Só a primeira linha. A mulher bondosa alcança honra.
Quando nós somos uma mulher segundo o coração de Deus, é gerado em nós um nível de bondade e de conquista e de respeito. A Bíblia diz que nós somos o quê? A coroa de honra dos nossos maridos. A coroa de honra de nossos maridos. Não tem como nós sermos mulheres segundo o coração de Deus se não houver bondade em nós. E a bondade, ela fala de perdão. Nós precisamos andar nesses níveis, assim, de bondade e perdão. Mas por que, Daiana? Mas por que eu devo ser bondosa? Por que eu devo liberar perdão? Para sermos liberadas para conquistar. Para conquistar. Muitas vezes tem coisas travadas na sua vida porque falta essa característica em você. Quando nós aprendemos a viver a um nível de bondade, a conquista, ela é resultado para a nossa vida. E o respeito também. O respeito também é considerado como uma honra. E a honra, ela vem por quê? Porque é impossível alguém que ouve a voz de Deus, é impossível não cumprir o propósito dele. É impossível. Uma mulher que ouve a voz de Deus, ela é submissa. Ela é submissa ao Senhor. Senhor, faz em mim a tua vontade. Senhor, cumpre em mim o teu querer. E aí ela é uma mulher o quê? É uma mulher conquistadora. É uma mulher que alcança lugares de honra. Daiana, não sei qual é o lugar que você está hoje. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus tem lugar de honra para a minha vida e para a sua vida. Ele tem lugar de honra para nós. Agora, nós precisamos entender que esses lugares são para mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero saber se tem uma mulher aqui segundo o coração de Deus. Que tem esse lugar de honra. E uma mulher segundo o coração de Deus tem as características de Maria, que a gente já falou aqui, quando ela recebe a bênção de gerar o Salvador. E ela diz que ela foi na casa de Isabel, a sua prima. Mas ela também não era só prima, ela também tinha um relacionamento, tinha amizade. Ela tinha amizade com Isabel. Se a gente for em Lucas, procurar lá no texto, no versículo 39, a Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo 1, a Bíblia diz que as duas estavam gerando. As duas estavam gerando. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela não é uma mulher estéril, ela gera. Mas eu não estou falando só daqui do ventre, não. Eu estou falando de sonhos. Eu estou falando, ela gera projetos, ela gera sua família, ela gera sonhos em outras pessoas. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela consegue gerar uma família de honra também. Eu posso falar algo para vocês? Uma família começa a partir de você. E Deus não chamou você para ser uma mulher estéril. Deus te chamou para ser uma mulher que gera. Gera vida em outras pessoas. E não morte. Quando a gente olha para a história de ambas, as duas mulheres, o que a gente aprende com elas? Elas estavam gerando o quê? Elas estavam gerando juntas o propósito de Deus. E o que eu quero falar para vocês? Que nós precisamos aprender a procurar pessoas que vão nos ajudar a gerar o propósito de Deus. Quantas vezes nós não estamos fortes? Quantas vezes nós não estamos, a gente está necessitado de uma oração? Quantas vezes estamos tão abatidas
na fé. E a gente precisa de outras pessoas. Mas só que a gente tem que procurar as pessoas o quê? Que vai nos ajudar a gerar mudança na nossa vida. Você tem que parar de procurar pessoas evasivas. Então, pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: uma mulher segundo o coração de Deus procura para si outra mulher que também está gerando. Se você está gerando algo precioso, procure outras pessoas para isso gerar também junto com você. Ou para te ensinar a gerar. Se você não está bem nesses dias, procure uma Isabel para te ajudar a gerar. Procure uma Isabel. Eu não sei se vocês sabem, mas a Isabel, ela gerou João Batista. Ela gerou a voz que clama no deserto. Ambas, essas duas mulheres, geram filhos ilustres. Maria gerou o Salvador e Isabel gerou aquele que preparou o caminho para o Salvador, para que ele pudesse caminhar. E sabe o que significa? Sabe que a gente pode olhar para essas mulheres e olhar? E você pode olhar ao seu redor hoje. Hoje eu quero que você vá atrás disso até, por sinal. De mulheres assim. Você precisa andar com pessoas assim. E você vai dizer para essas pessoas, para essas mulheres que você vai encontrar: você não sabe, mas você está aqui para saber. Você vai me ensinar a gerar. E eu vou gerar o propósito de Deus sobre a minha vida. E você vai me ajudar. Caminhe a minha Isabel na minha vida, né? Glória a Deus, Patrícia. Caminhe a Isabel na vida de muitas mulheres. Recebe isso, Tâmara. E a Tâmara também precisa de pessoas para ajudarem ela a gerar. Você foi levantada por Deus, todas, todas, para ensinar a gerar. Gerar os projetos de Deus, gerar os sonhos de Deus. Quando a gente entende isso, nós nos tornamos mulheres segundo o coração dele. E nós atraímos os olhos de Deus para nós. É por isso que vem força. É ele que nos dá a força. Os olhos dele estão passando por toda a terra nesse exato momento. Nesse exato momento, ele está olhando para cada uma de nós. E ele está derramando a força que vem do alto para a gente aguentar. Por quê? Porque nós estamos gerando vidas. Porque nós estamos ajudando outras mulheres. Porque você está ajudando os seus filhos, o seu marido. Você é geradora de vida. Não destrói a vida de ninguém. Em nome de Jesus. Não faça isso. E que maravilhoso saber que os olhos, sabe, olha para todos nós e se agrada de nós. Porque nós nos tornamos uma mulher sábia. Em Provérbios 14, quando nós olhamos uma mulher sábia, nós não andamos de lá para cá correndo, sendo levada como vento. Não, nós estamos firmes, constantes ali, porque sabemos o que carregamos, sabemos o que geramos dentro de nós. Geramos vida, vida, porque o Senhor está vivo e Ele está em nós. Eu não sei como está a tua fé agora, mas essa manhã eu quero te convidar. Eu quero convidar você a se tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher sábia, uma mulher que anda com quem gera, uma mulher que busca alguém para ajudar, para gerar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Às vezes nós achamos que, porque estamos gerando algo, a gente tem que andar sozinho. Vocês já viram andando sozinho? Quantas mulheres eu chamo de todo lugar para nos ajudar aqui? Porque eu entendi que nós temos que ser Maria e Isabel uma para a outra.
Gente, você vê na hora do parto, na hora de um parto. Se fosse assim, a gente sozinho dava o filho ali. Mas não, precisa de toda uma equipe, precisa de pessoas para nos ajudar. No próprio parto. Seria bom se a gente pudesse sozinho, mas a gente precisa de quem? Precisa de toda uma equipe. E na vida também é assim. Às vezes a gente quer andar sozinho, mas sozinho a gente não vai conseguir. A gente precisa de pessoa que nos ajude a gerar, a fazer nascer aquilo que nós estamos gerando. Meu Deus, que agonia! Tá para nascer e não sai. Em nome de Jesus, procure alguém que possa te ajudar. Seja na vida espiritual, na vida ministerial, seja, sabe, em qual for a área da sua vida, você precisa de alguém que te ajude a gerar, te ajude a fazer nascer esse projeto que Deus já tem na tua vida. Seja uma mulher sábia. Você precisa de todo mundo, você precisa dos seus filhos, você precisa do seu cônjuge, você precisa da sua família, você precisa de uma discipuladora, você precisa de um líder, você precisa da sua igreja, você precisa dessa pessoa aí que pensou na sua mente. Você precisa, nós precisamos uma das outras para gerar o propósito de Deus. Pronto, falei. Beber água. Nós precisamos de uma da outra para gerar o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente chega num evento, por exemplo, no último que eu fui, lá em Tomé Açu, a gente chega, nesses agora que eu fui também, estava tudo bonito, né? A gente chega, um ambiente todo bonito, mas a gente acha que quem foi que preparou a gente? Teve mulheres que viveram, sabe, que estava ali, que estava ajudando. Ela estava ajudando o que a gerar aquele lugar. Muitas vezes só estava na cabeça da pessoa, mas o que aconteceu? As mulheres se reuniram, se levantaram e geraram esse projeto. Posso falar uma coisa para vocês? Tudo no reino de Deus, tudo na nossa vida, nós precisamos de alguém que nos ajude a gerar. Tudo, tudo. E lembra que eu falei que o mais importante era o desfecho de tudo isso aqui, da mulher segundo o coração de Deus? Eu falei duas características: ouvir a voz de Deus e a bondade. Isso é uma característica, são duas características da mulher, segundo o coração de Deus. E para finalizarmos, eu quero falar de uma mulher, que é segundo o coração de Deus. Ruth. A Bíblia diz que um dia, isso no livro de Ruth, Noemi havia perdido seus filhos, seu esposo, e agora ela estava sozinha, com as suas duas noras. Ela estava lá, sozinha. E a Bíblia fala que ela chega para as duas noras e diz assim: olhem, voltem para a casa de vocês, volta para a casa dos vossos pais. Eu já não tenho mais nada. Nada, ela disse. Tenho mais nada para vocês oferecer. Sabe quando aquela tua amiga diz assim: olha, eu não tenho mais nada para te oferecer? Quantas amigas nossas não têm mais nada? Ela não tem nada para oferecer. E ela ainda disse mais: eu sou uma mulher agora amargurada. A Bíblia relata que uma nora foi embora, orium. A Ruth, ela se levantou e disse assim para ela: não me peça para te deixar. Não me peça para te deixar. Porque a partir de hoje, o teu Deus será o meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Eu quero que vocês entendam que naquele dia, Ruth estava se tornando uma mulher segundo o coração de Deus. Ruth estava se tornando uma mulher sábia. Ruth estava se tornando alguém que ia ouvir a voz de Deus. Ela estava se levantando para viver uma promessa. Eu não sei se vocês sabem, mas Ruth, ela era moabita.
Ruth não tinha o direito da promessa do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que ela decidiu andar em aliança com quem tinha a aliança com Deus. A Bíblia declara que ela sai da terra dela, volta para Jerusalém e volta para Belém, junto com Noemi. E ela começa a caminhar com a sogra. Ela começa a caminhar com a sogra. A Bíblia declara que a sogra dela começa a auxiliar, a ensinar muitas coisas. A sogra dela, mesmo no nível de amargura, está ali. Ela não abandona. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que eu aprendo, que você precisa aprender também. Nós estamos aqui nesse devocional, Mulheres do Reino. E às vezes nós só queremos estar perto de quem está fazendo alguma coisa por nós. Apenas. Mas será que também não é o momento de nós nos levantarmos e fazer alguma coisa por alguém também? Será que você aí não precisa se levantar para fazer algo por alguém? Naomi já não podia mais dar nada para Ruth, nada, nada, nada. E olha o que é uma mulher segundo o coração de Deus. A mulher segundo o coração de Deus, ela não é uma mulher interesseira. Ela não faz as coisas com o marido por interesse. Ah, eu só vou fazer as coisas para ti agora porque tu me dá as coisas. Ela não faz as coisas para as pessoas por interesse. Não, esse não é o perfil da mulher segundo o coração de Deus. Ela não faz as coisas para as amigas por interesse. Ela não faz as coisas porque ela vai ter um lugar de destaque, porque o nome dela vai. Não, ela não faz. Ela simplesmente faz porque ela tem um coração bondoso. Só que a Ruth, a Bíblia fala que ela se levanta e diz assim: eu vou buscar alguma coisa para nós. Eu vou buscar. Eu vou buscar algo para mim e para você. E ela começa a colher, a trabalhar por ela e pela sogra. Quando eu falo que você precisa de alguém para gerar, eu também quero falar que você também precisa se levantar para ajudar alguém. Não é só você receber, você também precisa ajudar alguém. Naquele dia, Naomi estava só amargura, mas Ruth se levantou e disse: eu vou atrás de algo para mim e para você. E ela consegue. Ela começa a colher, ela começa a plantar, a trabalhar, ela começa a trazer sustento. E no meio desse sustento, o dono do lugar que ela trabalhava, que era Boaz, se apaixona por ela e pede para casar. E sabe o que acontece? Sabe? Quando ela se levantou, que eu quero que vocês entendam isso, quando ela se levantou para ajudar a sogra a sair do lugar de amargura, restituiu a vida dela. Quando você se levanta para ajudar outra mulher, Deus restitui a tua vida. É isso que ele faz. Uma mulher segundo o coração de Deus se coloca de maneira de tal forma de viver uma vida, a ajudar os outros, a servir, que tem a sua própria vida restituída pelo Senhor. E a Bíblia fala que ela se casa. Ruth, aquela mulher moabita que não tinha nem nada, não estava na promessa, ela não tinha propósito de gerar nada. A Bíblia fala que ela casa. E aquela mulher que um dia procurou seu coração, segundo o coração de Deus, dizendo assim: o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo será o meu povo.
Deus ouviu. E os olhos do Senhor, o que a gente leu aqui? Em 2 Crônicas 16, versículo 9. Os olhos do Senhor estão abertos sobre essa terra. Ele olha para dentro do coração e ele vê bondade no coração da Ruth. E ele vê ali, tem algo bom aí. E se for bom, o que acontece? Ele abençoa. A Bíblia diz que ele olhou para o coração de Ruth e ela estava como uma mulher segundo o coração de Deus. Ela não tinha direito à promessa, mas Deus colocou dentro dela, na realidade, na rota da promessa. Ela não tinha, mas Deus coloca ela dentro da rota da promessa. E o que eu quero dizer com isso para vocês agora nessa manhã? Talvez até hoje você acha que você não era o que você, ou que você não tinha direito à promessa. Mas se você se colocar a partir de hoje como uma mulher segundo o coração de Deus, Deus tem o poder de te colocar na rota da promessa. Deus tem o poder de colocar você na rota da promessa. Revirar a tua história com um tempo de restituição. É isso que o Senhor quer fazer. Uma mulher segundo o coração de Deus vive a restituição na vida. Tudo que foi perdido vem. Vocês sabem o que significa a palavra restituição? Vou jogar aqui. Restituição. Eu falei restituição. Restituição. Significado. Bora ver. Restituição, devolução de algo a quem realmente pertence. Pagamento em dinheiro para só dar empréstimo, mas é devolução de algo. Sabe aquilo que está perdido? Pois é, o Senhor, ele restitui. Uma mulher sem aliança, ela decide ter uma aliança, né? Ter o coração de Deus, viver no centro da vontade de Deus. Ela casa com Boaz, se torna ascendente da geração de Jesus. Não, não. Ela gerou filhos, e esses filhos geraram a descendência de Davi, e Davi chegou a Jesus. Quando nós somos uma mulher segundo o coração de Deus, a nossa história, ela se entrelaça com viver em Cristo sobre a nossa vida. Ruth gerou a ascendência de Jesus. Maria gerou Jesus. Isabel gerou aquele que abriu o caminho para o Salvador. Entenda hoje, mulher de uma perfutora, uma mulher segundo o coração de Deus. A sua história se articula a viver Cristo Jesus. E é isso que vocês entendem. É isso que eu quero que vocês entendam. Em nome de Jesus. Seja essa mulher segundo o coração de Deus. Deixa Jesus entrar na sua vida, transformar a sua vida, mudar a sua história, restituir aquilo que foi perdido, trazer de volta a alegria, os sonhos. Busque pessoas para te ajudar, assim como Ruth ajudou Naomi. Mas Naomi também, mesmo Ruth vendo que ela não tinha nada, ajudou. Não seja uma mulher interesseira. Seja uma mulher que ajude as pessoas, sem por interesse, não por ego, não por pensando em si. Que você vai ver o que vai acontecer com a sua história. O Senhor está de olho, Ele está olhando. E onde Ele olha um coração assim, Ele abençoa. Ele abençoa. Amém? Feche os olhos de vocês agora. Que eu vou fazer uma oração por vocês. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei. Mas eu sei te dizer que Deus te trouxe para te colocar na rota da promessa. Deus te trouxe para dizer que Ele olha para dentro do teu coração. Se possível agora, coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque agora a mão no seu coração.
Fale assim. Pode falar baixinho, pode falar alto, pode falar, ó Deus, me ajuda, muda o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, dá-me um coração novo. Diz o Senhor, diz assim para ele, Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. Muda o meu jeito, muda aquilo que não te agrada. Dá-me um coração novo. Dá-me um coração que ele possa seguir a tua vontade, não a minha. Que ele possa ouvir a tua voz. Por favor, Deus. Eu quero conhecer a ti, prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero viver as tuas promessas. Pai, neste momento, eu não sei como essas mulheres chegaram aqui, mas eu sei que esta manhã, com a sua mão forte, poderosa, o Senhor vai sustentar cada mulher aqui. O Senhor vai gerar nelas um propósito. Vai gerar. E aquilo que foi perdido, o Senhor vai restituir. Aquilo que foi perdido, Pai, o Senhor vai restituir. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem aqui vai ser essa mulher segundo o coração de Deus? Deixa eu tirar uma foto para eu não esquecer. Amém, Gilda. Amém, Maria. Amém, Vonete, Samara. Amém. Amém, Ruth, Tâmara, Débora, Dulcamar, Ednete, Aurini. Estou tão orgulhosa da Aurini. A Aurini vai ser a nossa próxima geradora de projetos grandes. Em nome de Jesus, já declaro sobre a tua vida, viu, Aurini? Coisas grandes o Senhor tem para você. Grandes coisas. Grande. Se prepara. Leuzimar, Patrícia, Vânia, Débora, Alcilene, Gabi. Creia nisso em nome de Jesus. O Senhor hoje vai olhar para o seu coração e Ele vai abençoar. Em nome de Jesus. Deixa Jesus entrar. E a história, a tua história, olha, se entrelaçar com o Senhor Jesus. Aí você entra no caminho da promessa. Faça isso. E tudo aquilo que foi perdido, o Senhor vai restituir. Creia, creia nas promessas do Senhor. Acredite, confie, seja essa mulher segundo o coração de Deus. Amém? Amo a vida de vocês. Até amanhã. Amanhã nós temos uma convidada especial. Então, fiquem. Eu estou revezando porque eu estou organizando algumas coisas do escritório, mas logo, logo as coisas voltam ao normal. Mentorando, mas as coisas já vão se organizar. Amém? Ontem a aula foi maravilhosa. Que bom que nós estamos sendo essa mulher que estamos ouvindo a voz de Deus, dando prioridade ao que é para dar prioridade. Gente, muitas vezes a gente acha que conhecimento é perca de tempo. Ou então nós achamos assim, ah, meu Deus, se eu, mais uma vez eu recebendo coisa de Deus, aprendendo mais. Não é, gente. Não é perca de tempo. Pelo contrário, você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo porque você vai estar adquirindo conhecimento e você vai mudando. Meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então, quando você ganha conhecimento, você está adquirindo conhecimento, você, meu Deus, faltava isso aqui, porque nem sempre a gente entende tudo. Mas aí vão vindo as revelações do Senhor naquilo que eu preciso mudar, e depende da fase, lembra das nossas estações? Cada mulher tem as suas estações, às vezes eu estou numa estação, a outra está noutra. Nós temos que ser mulheres que entendemos isso, a gente precisa entender.
O que a gente não pode deixar é de lado e fazer as coisas com o nosso próprio braço. Tentar, não, aí também desisto. Deixa que eu resolvo. Não faça isso, que aí só piora. Se está ruim, vai piorar. Então, continue firme. Continue, não desista. Eu já falei para vocês. Não desistam. Eu creio que, em nome de Jesus, nós vamos ver maravilhas aqui. E lembre, gente, que o reino não é sobre conquistas. O reino é sobre renúncia. Quanto mais eu renuncio, mais o Senhor, sabe? Parece que a gente tem um acesso diferente. Não é sobre conquista, é sobre renúncia. Nós precisamos nos arrepender, confessar, buscar santificação. Busca santificação. Ontem a gente aprendeu sobre santidade no lar. Será que o meu lar não tá, sabe? Como é que ele está? Às vezes são coisas, sabe? Palavras, palavrões, sabe? Tantas coisas que a gente pode mudar e o lar ficar mais santo. Santifique o seu lar. Ela falou para orar nos ambientes, nas coisas. Façam isso. Não tenham medo de ser essa mulher, sabe? Seja essa mulher segundo o coração de Deus. Se derrame diante dele, fale com ele. Seja essa mulher e veja a sua vida, sabe, entrando nessa promessa, igual como Ruth, que nem fazia parte, ela era uma moabita, e o Senhor foi lá, se agradou do coração dela, e colocou ela no caminho. Não, vem aqui, minha filha, que eu vou te deixar aqui na rota. Faça isso. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus, amo vocês, amo a vida de vocês, e eu quero ver testemunhos. Quero ouvir testemunhos para honrar o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele merece toda a honra. É por Ele, é para Ele, tudo para Ele. Faça isso por Ele. Ele merece tudo, Ele merece o nosso amor, Ele merece a nossa atenção, Ele merece o nosso tempo, Ele merece que a gente ame mais as pessoas, tudo, tudo. Ele merece honra, honre o nome do Senhor. Seja essa mulher exemplo, essa mulher sábia, essa mulher que busca santidade. Amém? Fiquem com Deus, amo vocês. Já tirei a foto. Um beijo, tá? Fiquem com Deus.